Palavra do Senhor, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 7 ao 12. Acende para mim a luz aqui, irmão Grimaldo, por favor. Glória a Deus. Amém? Livro de Atos, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 7 ao 12. Já faz um tempo eu ministrei aqui, penso que foi no primeiro ano da minha chegada aqui, sobre o jovem Eutico. O jovem Eutico, do lado de dentro ou do lado de fora. Eu vou repetir algumas coisas, algumas falas daquela mensagem, mas num viés diferente daquilo que o Senhor, nesta semana, falou ao meu coração. E eu convido você, junto comigo, meditar na palavra do Senhor, ficar com a sua Bíblia aberta, para nós juntos aprendermos aquilo que Deus tem para falar para nós. Irmãos, eu tenho falado para o Senhor, Senhor, me ajuda a entender, eu vou ler, Espírito Santo, me ajuda a entender, me revela os teus mistérios, e me ajuda a guardar esta palavra e aplicar no dia a dia. Não é só ler, não é simplesmente ler, mas é entender, procurar ver a revelação que há contida na palavra do Senhor, porque é alimento para a nossa alma. Amém? Todos acharam? Atos capítulo 20, versos 7 ao 12. A Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado o seu discurso até meia-noite. Havia muitas luzes no aposento superior, onde estávamos reunidos. Certo jovem, chamado Eutico, estava sentado numa janela. Prolongando Paulo ainda mais o sermão, o jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o ergueram, estava morto. Então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, pois a vida está nele. Em seguida subiu, tendo partido e comido o pão, ainda lhes falou muito tempo até o raiar do dia, e então partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Amém? Curve a sua cabeça, feche os olhos. Soberano e eterno Deus, estamos perante a tua presença, Pai. E mais uma vez, ó Pai glorioso, nós pedimos, Espírito Santo, você tem a liberdade de estar em nosso meio, presente neste ambiente de culto, onde nós estamos aqui, te servindo e te adorando, Senhor. Pai querido, nós pedimos a tua presença, não só em nosso meio, mas também no nosso coração. Alegra-nos, ó Pai, fala conosco, Senhor, que a tua palavra possa nos ensinar, possa nos posicionar, Pai, a termos uma vida, Pai, diante da tua presença, te servindo e te adorando, mediante os teus princípios, em nome de Jesus Cristo. Amém? Não senta ainda não, só um minuto. Não senta ainda não, só um minuto. Por favor, fique em pé. Agora, onde você está, vira para o Senhor. A paz do Senhor, meu irmão, tudo bem com você? Cumprimenta isso. Ó, você está bem? Tomou café? Amém? Glória a Deus, aleluia. Podem sentar-se agora. Obrigado. Do lado de dentro ou do lado de fora? Onde você está? O texto é muito claro para nós, irmãos, sobre essa situação do jovem Eutico. E eu coloquei o tema nessa mensagem do lado de dentro ou do lado de fora. Por quê? Porque a posição que você estiver vai definir o teu destino. A posição que você está diante do Senhor, a posição que você está na sua vida, a posição que você está no cotidiano da sua vida, define o seu destino, material e espiritual. Eu quero deixar isso claro para você, irmãos, porque é a palavra do Senhor que está nos falando isso. Nós estamos hoje, irmãos, no tempo da graça, e como Eutico foi socorrido naquele momento, nós também hoje temos a oportunidade, irmãos, de sermos socorridos, se nós assim estivermos em alguma falha, né, irmãos, na nossa vida cotidiana. Paulo estava na cidade de Troade, dirigindo um culto
Irmãos, que na verdade aquele culto se tornou uma vigília. No primeiro dia da semana, irmãos, o culto já não era, o primeiro dia da semana já não era mais sábado, o dia do sacrifício, mas era o domingo. E ali, irmãos, a Bíblia diz que era um culto de Santa Ceia, era o dia de tomar o cálice e partir o pão. E a Bíblia, irmãos, aleluia, nos narra, vai falar para nós, irmãos, neste texto que nós lemos, estava sendo ministrada por Paulo, a igreja estava reunida e o Espírito Santo estava presente. Você pode louvar o Senhor por isso? Irmãos, eu creio que o Espírito Santo está presente em nosso meio. Irmãos, Paulo não era qualquer pregador. Paulo não era qualquer homem, ministro da palavra. Paulo era um homem, irmãos, agraciado por Deus. Tem, irmãos, que a gente não entende algumas coisas. A gente vê uma pessoa, vê um homem, uma mulher e fala, essa pessoa é tão cruel, tão difícil. Essa pessoa, irmãos, mas Deus traz aqueles que nós não imaginamos, irmãos, para ser um pregador, irmãos, tremendo da palavra de Deus. E assim foi, irmãos, também com o apóstolo Paulo. Paulo foi aquele, irmãos, que buscava com autorização dos maiorais, irmãos, das autoridades. Ele perseguia o povo cristão. Paulo açoitava, Paulo judiava, Paulo matava, Paulo levava preso os cristãos. Mas a Bíblia diz que num determinado momento Paulo teve um encontro com o Senhor, quando ele estava indo buscar novamente outros cristãos para levar para o cárcere. E a Bíblia diz, irmãos, que nesse encontro ele caiu por terra. Ele não via nada, ficou cego, um grande clarão. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que estavam com ele não viu nada, mas Paulo viu e ouviu. Irmãos, quando a pessoa tem um encontro, quando Jesus resolve, irmãos, ter um encontro com a pessoa, irmãos, nada escapa. E aquele encontro, irmãos, aquela mensagem, aquele momento, aquela experiência, não era para os outros, era para Paulo. E aí, irmãos, Deus fez deste homem um grande pregador da palavra do Senhor. Nós vamos ver nessa palavra, irmãos, Eutico estava sentado na janela, no lugar errado. Eutico dorme. E ele dormindo, ele caiu, e caindo morreu. E isso acontece conosco. Acontece conosco na vida espiritual. Tem muito crente, irmãos, acha que não tem nada, irmãos. Ele dá não, está tudo bem. Irmãos, ele está cochilando na vida espiritual. Ele está brincando na vida espiritual. Irmãos, e quando ele pensa que não, ele já está atolado no pecado, uma vida fora dos caminhos do Senhor, uma vida onde ele já não segue mais o princípio da palavra de Deus, e acha que está tudo bem, e acha que está tudo certo, e acha, irmãos, que não tem nada demais, acha que Deus só quer o coração, e não precisa, irmãos, ter uma vida de princípio obediente na palavra do Senhor. E aí, irmãos, nós vamos estudar aqui algumas coisas, irmãos, muito claras para nós. Primeiro ponto, o culto, o pastor e o jovem Eutico. O culto, irmãos, era o culto da Santa Ceia. Irmãos, como que a pessoa chega para tomar a Santa Ceia, irmãos? Ele não ficou na porta e ele também não ficou no meio, no centro do propósito da vontade do Senhor. Ele ficou na janela. Irmãos, e nós vemos, irmãos, que o lugar que ele escolheu, irmãos, ele não estava muito a fim de assistir o culto. Não estava muito preocupado, irmãos, de estar ali louvando e adorando ao Senhor. Ele não estava, irmãos, ali naquele momento, irmãos, presente, irmãos, para dizer, Senhor, eu estou aqui nesta manhã, eu estou aqui nesta noite, eu estou presente aqui nesta vigília, mas eu quero sentir a tua presença. Não. A Bíblia diz, irmãos, que ele simplesmente sentou lá. E lá, irmãos, a Bíblia fala que ele dormiu. Quando ele dormiu, ele caiu, e caindo, ele morre. A salvação dele, irmãos, é que existia ali, irmãos, era uma igreja, irmãos, estava sendo ministrado, irmãos, naquele momento por um homem que tinha intimidade com Deus, tinha uma particularidade com Deus, e aí ele vai, ora, o apóstolo Paulo, e aí Eutico é ressuscitado. O culto, o pastor e o jovem Eutico. Irmãos, o culto era legítimo, o culto estava correto, sendo celebrado, irmãos, a Santa Ceia. O culto, irmãos, Deus estava trabalhando, irmãos, estava tão bom o culto que não ficou apenas, irmãos, 1h30 de culto, 2 horas de culto, não. A Bíblia diz que Paulo foi pregando, o culto foi prolongando, irmãos. Eu imagino, irmãos, aqueles cultos, irmãos, eu fico imaginando, irmãos, quando eu participava de umas vigílias lá em São Paulo, irmãos, começava às 10 horas da noite, irmãos, em pé, das 10 da noite às 5 da manhã, irmãos, a gente não via as horas passar. Parece brincadeira, irmãos, eu olho para mim e não me reconheço em certos momentos hoje, irmã Xanda.
porque parece, irmãos, que eu não sou mais o mesmo, eu não tenho mais aquela, sabe, irmãos? Mas isso, irmãos, é diferente. Irmãos, esses dias conversando com a minha esposa, a gente conversando sobre a igreja, sobre planos, os eventos, irmãos, voltaram a vigília e falei, olha, o povo, nós precisamos, irmãos, estarmos ligados, e quando vier para o culto, irmãos, glorifica a Deus, canta, solta a voz, participa do culto, irmãos, aleluia. O diabo precisa ver e ouvir que você está aqui, louvando e adorando ao Senhor. Você veio, aleluia, para participar do culto e fazer parte dele, não é apenas para ver o culto acontecendo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmão, se o culto era verdadeiro, a palavra era viva, então, irmãos, nós precisamos olhar para ele. Ué, se era Paulo que estava pregando, se era, irmãos, um culto de Santa Ceia, o culto estava transcorrendo ali, irmãos, na graça do Senhor, com a presença do Senhor, alguma coisa está errado. Sabe o que acontece hoje, irmã? Sabe o que acontece? Tem pessoas que entram na igreja, do jeito que ela entra, ela sai. É triste falar isso. Por quê? Porque, irmãos, o louvor está sendo ministrado, o trabalho está sendo feito, já teve a abertura do culto, a pastora já leu a palavra de abertura. Irmãos, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, mas a pessoa do jeito que ela entrou, irmãos, ela permanece apenas presente fisicamente, mas o coração não está no culto, a boca não está no culto, a mente não está no culto, a sua alma, o seu sentimento, as suas emoções não está, irmãos, participando, está só vendo, não está vivendo aquele culto. Como que você quer sentir a presença do Senhor se você apenas só está olhando? Não, irmãos, tem que viver. Na medida que você vai cantando e vai adorando e vai glorificando e bate palma, levanta as mãos e solta a voz e diga, Senhor, eu estou aqui, irmãos, o Espírito Santo vai tendo liberdade. Você só falar, Senhor, me alegra o coração, o Espírito Santo me visita. Irmão, só falar não resolve. Você tem que fazer a sua parte. Deus trabalha em parceria. Deus falou, vou libertar o povo de Israel, Moisés, mas você vai lá falar primeiro a minha palavra, vai falar que eu estou mandando. Irmãos, Deus espera de você abrir a boca e dizer, Senhor, eu estou aqui, alegra o meu coração, alegra a minha vida, fala comigo nesta manhã, fala comigo pela palavra, pelo louvor, Senhor, alegra o meu coração. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Segundo, morrer no culto, quando a posição é mais perigosa que o ambiente. Sabia disso? Morrer no culto, quando a posição é mais perigosa que o ambiente. Por quê? Eutico morreu durante um culto. Eutico morreu, irmãos, na hora do louvor, da adoração. Parece estranho, mas Deus não é Deus de vida? Deus não é Deus de longanimidade? Deus não é Deus de misericórdia? Deus não é Deus de bonança? Como que Deus deixa um negócio desse acontecer? Está igual outro dia, quando eu contei a história aqui do barbeiro e do cliente, e o barbeiro fala, não existe Deus. Você acredita nisso? Vendo o cliente ali com a Bíblia aberta enquanto o barbeiro cortava o cabelo? Irmãos, a pessoa, mas Deus não está presente? Sim, irmãos, Deus está presente, Deus está trabalhando, Deus tem uma palavra para você nesta manhã de vida, de alegria, a sua vida nesta manhã no templo do Senhor, através da sua adoração, da sua posição. Eu quero falar para você, Deus vai mover as coisas estranhas, Deus vai mover, Deus vai te blindar, Deus vai trabalhar, e quando você, aleluia, estiver, irmãos, ligado no trono da graça, o diabo pode até tentar, irmãos, te entristecer, roubar a paz, roubar a bênção, roubar a alegria, mas saiba você vai até sentir a fúria dele, mas você não vai ser tocado por ele, porque Deus vai te guardar. Por quê? Porque a sua posição define o seu destino. A sua vida, irmãos, diante do Senhor vai te levar por uma trajetória se você estiver ligado no trono da graça. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas pastor, é possível morrer na hora do culto? É possível. A Bíblia diz lá em Levítico 10, Nadab e Abiú morreram, irmãos, quando tocaram lá, irmãos, ofereceram fogo estranho. Nadab e Abiú. Quer ver outra situação? A Bíblia diz, irmãos, que Ananias e Safira morreram, irmãos, diante dos apóstolos da igreja, porque mentiram. Irmão, morre. É fato, está na Bíblia.
O problema, irmãos, não era o apóstolo Paulo pregando, não era um louvor que estava sendo ministrado, não era, irmãos, aleluia, o ambiente do culto, se Deus estava presente ou não. O problema era o próprio Eutico sentado na janela. Era esse o problema. Aleluia. Terceiro, a janela é um lugar, irmãos, da divisa espiritual. Divisa. A Bíblia diz claramente, Eutico estava sentado numa janela. Janela, irmãos, você está nos falando que é a divisa da fronteira ali. Não é, irmãos, não está dentro, não está fora, está metade dentro, metade fora. Nem totalmente fora, nem totalmente dentro, está na divisa. E aí, irmãos, Eutico não sentou na porta, mas também não sentou no meio, não estava no centro da vontade do Senhor, não estava no centro do propósito do Senhor. Irmão, o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade do Senhor. A melhor posição para você estar é diante do altar do Senhor, com o coração aberto, pleno, 100% para adorar e servir ao Senhor. É o melhor lugar para você estar. Irmãos, o meio, no centro do propósito de Deus, fala de comunhão. O meio, quando você está no centro, irmãos, da vontade do Senhor, fala de intimidade com Deus. Estar no centro da vontade de Deus, fala, irmãos, de ter uma vida com Deus. Glória a Deus. O meio, irmãos, fala, você está no meio, no centro da vontade do Senhor, fala da presença de Deus na sua vida, porque você está obedecendo, Deus está te guardando, te abençoando. Aleluia. Irmãos, quem escolhe estar na divisa espiritual, começa a desejar algo lá fora, porque da janela ele está olhando lá fora também. Você está entendendo o que eu estou falando para você nesta manhã? Quando, irmãos, nós sentamos na janela, significa que o nosso coração não está 100% no trono da graça, não está 100% na palavra. Nós também estamos querendo ver o movimento lá fora, estamos preocupados com as coisas lá fora, e é isso que a situação de Eutico estava mostrando aqui, nesse texto que nós lemos. Eutico sentado na janela em Atos capítulo 20, a partir do verso 7. 4. Respirando o ar de fora enquanto está dentro. Quem senta na janela quer sentir o ar de fora. E aí, irmãos, fala, pastor, que isso? Eu já estou aqui. Mas lembra do povo de Israel? Eu estava escrevendo e eu lembrei dessa passagem, só não coloquei a referência, porque foi vindo na cabeça. Caminhava para Canaã, mas reclamando para Moisés, andar nesse deserto, sol quente demais, a noite está frio, andar nesse deserto, só tem esse tal de maná aqui, estou cansado, estou enjoado. Não trabalhava para comer, porque Deus dava, é o que a Bíblia diz, e eu acredito piamente nisso, 100%. A Bíblia, a Bíblia não há margem para dúvida, ela é inerrônea, uma palavra que existe na teologia que não é nem usada, é inerrante, não existe erro na Bíblia. A Bíblia diz que o povo recebia do céu o maná. Comia, pegava, se alimentava para o dia. E a Bíblia diz que no 6º dia eles pegavam uma porção, que também era para o 7º dia, porque o 7º dia era o dia do descanso. Aí, alguns desobedientes pegavam uma porção dupla no meio da semana. E aquela porção que seria para o dia seguinte, apodrecia, cheirava mal. Num dado momento, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, irmãos, que eles começaram a murmurar, a reclamar, mas só tem esse tal de maná, não tem carne. Se nós estivéssemos lá no Egito, tinha pepino. Às vezes minha esposa vai fazer uns negócios lá, uma salada de pepino, eu não gosto nem do cheiro. Me faz lembrar uma semana. Amém. Mas, irmãos, lá tinha pepino. O povo falou para Moisés, lá também tinha melão. Lá também tinha cebola. Tudo coisa, né? O povo, irmãos, nós nunca estamos contentes com nada. Não é não, irmão Gesiel? Se nós pararmos para observar, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque Deus está trabalhando, Deus está fazendo. E nós, daqui a pouco, começamos a reclamar
sendo que nós estamos com a bênção do Senhor nas mãos. E é isso que... Nesse ponto aqui, irmãos, eu estou falando do Egito, porque, irmãos, essa passagem do povo de Israel é o texto mais evidente das pessoas que está na casa do Senhor, está na presença do Senhor, mas fica lembrando do passado, fica olhando lá para fora. Quer ver outra situação? A mulher de Ló, eu preguei aqui outro dia. Olha, eles estavam dentro da bênção, sendo salvos, sendo socorridos pelo próprio Deus. O anjo ali, na teologia, é teofania, representa Deus. E aí, irmãos, ó, você corre, não olha, sai daqui, não olha para trás não, olha, pega essa campina e vai embora. Aí vai olhar, porque tem o coração lá fora, porque o coração está no passado, porque o coração está preso com coisas terrenas, porque o seu sentimento, as suas emoções, irmãos, não é ali naquele momento diante do Senhor. Eu não estou falando que você tem que sair da igreja, irmãos, e vai cantando, falando em língua, vai trabalhar cantando, falando, não, irmãos, mas eu estou falando, você está ligado no trono da graça, mas sempre, mas aqui é um momento separado, escolhido, irmãos, é só 1h30 para nós adorarmos a Deus. Abre o coração, diga para Deus, Deus tem misericórdia de mim, esta semana, Senhor querido, eu trabalhei, eu passei dificuldade, mas eu vim agora, não é para pensar lá fora, eu quero pensar nas coisas de dentro, eu quero te adorar, eu quero sentir a tua presença, eu quero viver a tua presença, alegra o meu coração, fala comigo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quinto, espiar o mundo sempre termina em queda. Sabia disso? Quando, irmãos, a gente olha para as coisas terrenas, simplesmente, esquece, irmãos, do princípio da palavra do Senhor que Deus deixou para nós. Irmãos, tem uma história triste na Bíblia, e isso fala a respeito daquelas pessoas que sentam na janela. Diná, uma das filhas de Israel, a Bíblia diz que ela saiu, eu estou falando no sentido espiritual, saiu para espiar a terra, os moços na terra. Um jovem viu, tomou Diná, estuprou Diná, e aí, irmãos, os irmãos de Diná foram lá, e eles inventaram uma situação, uma história, da qual aqueles homens, caindo naquela história, quando os homens estavam no seu pior momento da dor, da circuncisão, do corte, da sua masculinidade ali, da preposição, aí, irmãos, o que aconteceu? Irmãos, os irmãos de Diná foram lá, os filhos de Israel foram lá e mataram todos os homens. E aí, Abraão teve que fugir, Israel teve que fugir. Por quê? Ele falou, se nós não sairmos daqui, Israel fala assim, vocês me fizeram odiosos diante dos olhos dos homens desta terra. Se nós não formos embora, vamos morrer. E só não morreu todo mundo, irmãos, porque Deus teve misericórdia. Por causa de um erro, saiu para espiar a terra. E aí, irmão, não tem nada não, pastor. Tem crente moderno. Um dia desse não, no ano passado, estava conversando com um rapaz a respeito aqui da nossa igreja, da banda e tal, e ele falou que ia me apresentar um rapaz e tal, e aí a gente conversando, ele falou, o senhor é daqueles pastor conservador, o senhor é daqueles pastor religioso, muitas pessoas estão morrendo por causa de pessoas igual ao senhor. Só, irmãos, que é o seguinte, eu estou em paz com Deus. Você está em paz com Deus? Você está no centro da vontade do Senhor? Um tempo desse, irmãos, a gente escuta as coisas, e são coisas, irmãos, que entristecem. E se você dá lugar, o diabo vai tomar conta. Se você abrir o coração para essas coisas terrenas, irmãos, você vai ficar para baixo, você não vai ter ânimo para nada. A Bíblia diz, irmãos, que Diná saiu para ver a terra, e aquilo virou uma tragédia. Quando o crente, irmão, sai para espiar o mundo, irmãos, é uma tragédia. É terrível. Eu não me esqueço de uma vez, dirigindo a igreja lá na região de Boston, e estava orando, teve um momento lá que nós passamos uma dificuldade, não tínhamos músico, e eu orando, o rapaz falou, pastor, eu vou lá.
Acho que eu até já falei sobre isso aqui. Eu vou lá, pastor, eu vou ajudar o senhor. Vou tocar, nós vamos montar a banda e tal, e vai ser benção. Amém. E era um rapaz assim, irmãos, desinibido, para falar, para cantar, para pregar, tocava alguns instrumentos. Mas toda vez, na primeira barbearia que eu trabalhei, na cidade de Brentwood, em Quincy, eu dirigi a igreja em Brentwood. E aí, irmãos, nunca dava certo desse. E eu orando, irmão. Senhor, tem misericórdia, Senhor, ficar cantando com playback, olha aí. Irmãos, nós ficamos um tempo assim. E aí um dia, eu estou olhando o store do WhatsApp, e eu vejo ele na noitada, com um copo, com um negocinho amarelo espumoso dentro do copo. Aí eu entendi por que Deus não deixou ele vir. É simples assim. Eu estava, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Irmãos, não deixe o diabo te enganar. Fique orando, fique pedindo, fique buscando. Porque se você estiver no centro da vontade do Senhor, você não vai ser levado por qualquer coisa, não. Amém? Sétimo. 6. Metade dentro, metade fora. O perigo da neutralidade. A Bíblia diz, irmãos, tem um versículo que é espantoso, eu acho espantoso, interessante na Bíblia. Jesus está pregando para os discípulos, está lá em Mateus capítulo 13, verso 11. Jesus está pregando, e ele pregando por parábolas, os discípulos à parte, vai perguntar para Jesus, e Jesus explica a parábola para eles, e aí Jesus vira e fala assim para eles: a vós, você, eu, a vós é dado saber os mistérios de Deus, mas aos de fora, não. Mateus 13, 11. Pode marcar aí, depois pode ler. Que coisa! Aí você fala assim, não, Deus é pai de todos. Não é. Você é filho porque você fez a profissão de fé, você aceitou Jesus. Lá fora são criatura, não é filho. Sabia? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos de fora, não. Ou, outra versão, mas a eles não lhes é dado. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o Deus, com D minúsculo, deste século, o diabo, cegou o entendimento de muitos, para que não vejam, não resplandeça neles a glória de Deus. Eles não vê, não têm entendimento. Aí está olhando, está achando que está tudo certo, mas eles não estão vendo que estão andando por um caminho errado. Os de dentro e os de fora. Irmãos, não existe meio termo. Irmãos, a sua posição vai definir o seu destino. Isso é, irmãos, em todo lugar, em todas as áreas, na vida material, na vida conjugal, na vida profissional, e principalmente na vida espiritual. Quando eu falo com meus filhos do Brasil, eu falo, olha, eu oro para que vocês estejam bem financeiramente, conjugal, na saúde, na família, esteja tudo bem na bênção do Senhor, mas principalmente na caminhada cristã. Você pode estar com dificuldade pessoal, familiar, na saúde, com problemas, com N problemas, mas se você estiver firmado no trono da graça, se você estiver na posição, no centro da vontade do Senhor, Deus vai te conduzir por um caminho seguro, Deus vai te guardar, Deus vai, irmãos, te conduzir por passos, irmãos, onde você não vai cair. Aleluia, uma salva de palmas para Jesus. As pessoas, irmãos, estão brincando de ser crente, estão brincando de servir a Deus. Não existe meio termo, irmãos, não existe, irmãos, meias palavras para isso não. Quer ver outra situação? A Bíblia diz, irmãos, sobre... Eu não sei se eu marquei aqui, eu acho que eu até marquei aqui. Irmãos, lá no Apocalipse, quando o anjo vai falar com João na ilha de Patmos, e ele dá as 7 cartas, as 7 profecias para as 7 igrejas da Ásia, Esmirna, Laodiceia, várias igrejas lá, e ele fala assim, a vós, porque não é crente e nem morno, porque não é crente e nem frio, és morno, e por ser morno, vou te vomitar da minha boca, vomitar-te-ei da minha boca. Não é quente nem frio, és morno. Está falando da divisa, é meio crente. Amós, acho que é Amós ou Joel, não me lembro bem agora, um dos profetas fala assim, que
ele fala que uma determinada nação, e acho que era Israel mesmo, fala assim, é um bolo que não foi virado. Assou só de um lado, do outro lado está cru. Irmãos, a Bíblia está repleta de exemplo. Irmãos, como, irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, momentos, irmãos, de angústia, irmãos, as coisas não acontecem da maneira que nós queremos, mas eu lembro um dia da menina da irmã Fátima aqui, a Djanira falava assim, Deus não dá tudo o que nós queremos, Deus não faz tudo o que nós queremos, mas Ele dá aquilo que precisamos, Ele faz aquilo que nós necessitamos naquele momento, por quê? Porque Deus está cuidando de você, para aquele momento, o importante é aquilo que Deus está fazendo naquele momento, porque o dia de amanhã, Deus vai cuidar de você também. A pessoa acha, irmãos, que Deus tem, não, Deus, eu quero, me dá, e nem, irmãos, tanta coisa que nós estamos pedindo, irmãos, dá, mas tem o seguinte, irmãos, Deus no tempo certo vai fazer, no tempo certo Ele vai dar, Deus não está preparando, já está preparado, Ele tem uma grande bênção pronta para te dar, aleluia, irmãos, eu não sei porque ainda não recebi, acho que eu de repente não estou devidamente preparado, mas eu sei, irmãos, que Deus conhece o meu coração, e enquanto eu estiver servindo, firme na graça, firme na promessa, firme na palavra, firme no princípio da palavra do Senhor, vai chegar o momento que eu vou poder dar testemunho de vitória, porque Deus, irmãos, não é homem para mentir, eu posso errar e posso mentir, Deus não mente, Deus não falha, Deus não erra, Deus não engana, Deus é Deus, Ele tem a palavra de vitória para a nossa vida, aleluia, louvado seja o Senhor da glória. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Irmãos, que coisa linda. Jesus fala assim para você, eu vou falar um negócio para você, eu vou revelar algo para você. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda, carinhosa da parte de Deus para conosco. Pessoas, irmãos, carnais, falhas, errantes que nós somos. Aleluia. Dormir, 7. Dormir espiritualmente quando a vigilância termina. Eutico dormiu, Deus não dorme. Eutico dormiu, o diabo também não dorme. E aí, irmãos, a Bíblia fala lá em Salmo 121, verso 4, não dormita, ou conforme a versão, não cochila, e nem dorme o guarda de Israel. Fala duas coisas específicas, não dormita e não dorme. Deus não está cochilando. Você vai ver que Deus está cochilando. Deus não dorme, não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Salmo 121, 4. Mas se Deus não dorme, o diabo também não. 1 Pedro 5, 8. A Bíblia diz que o vosso adversário, o diabo, anda em derredor. Anda. Presente. Aqui está falando de constância. Anda em derredor como leão, que ruge, procurando a quem possa tragar. Então ele não dorme? Não dorme. Ele anda a todo instante, está buscando, rugindo. A Bíblia diz, como leão que ruge. Anda em derredor como leão que ruge. Ele fica rodeando, ele fica ali buscando um momento, ele fica buscando uma falha, ele fica buscando aquele momento que você sentou na janela para olhar lá fora, ele fica buscando aquele momento que você falou algo que não precisava, você falou algo que não devia, você agiu de forma que não podia. Aí, irmãos, quando você deu a brecha, ele abocanha. Sabia? O diabo, vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. A Bíblia diz, procurando a quem possa tragar. Por quê? Porque se você estiver no centro da vontade do Senhor, Ele não vai tragar você. Aleluia! Porque se você estiver na palavra, Ele não vai tragar você. Porque se você estiver na oração, o diabo não vai tragar você. Se você estiver firmado na palavra, meu irmão, minha irmã, o diabo não vai ter poder sobre a sua vida, porque você está no centro da vontade do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. 8. Eu já caminho para o final. À meia-noite, o tempo, irmãos, é decisivo. É interessante aqui, irmãos, quando a gente vai ver a meia-noite na Bíblia, tantas coisas. A Bíblia fala, à meia-noite, ele dormiu, caiu e morreu. À meia-noite, irmãos, fala, na Bíblia, é tempo de... Meia-noite, irmãos, na Bíblia, fala de definição. Lembra lá do Egito?
Quando Deus falou para o povo de Israel, vocês pegam o animal, sacrifica, passa o sangue na verga da porta, porque à meia-noite eu vou passar sobre as casas, vou passar sobre a cidade. Aleluia. E eu fico, irmãos, pensando, Deus tem misericórdia de mim, não me deixe vacilar, porque se Deus de repente estiver passando na sua vida aí, na minha vida, irmãos, nós não estivermos na posição, nós vamos cair, vamos perecer, vamos ser tragados pelo adversário. Irmãos, Deus é tão bom, Ele fala, olha, sacrifica o animal, pega o sangue, passa na verga da porta, quando o meu anjo passar, a casa que tiver o sangue na verga da porta, no batente da porta, nesta casa eu não tocarei. E a Bíblia diz, irmãos, que havia até, fala, essa Bíblia aqui eu não lembro, mas eu tenho uma outra Bíblia que fala assim, havia um populacho, havia um povo que já morava no meio de Israel e acreditava no Deus de Israel, povo do Egito. E aí, eles obedeciam, tanto é que quando Israel saiu, o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram junto também, porque já estavam vivendo a promessa também. E aí, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que houve uma grande matança naquela noite, porque o anjo da morte passou e todos os seres humanos primogênitos recém-nascidos morreram. Todos os animais primogênitos recém-nascidos morreram. Todos, sem exceção. Lá da casa do escravo até o palácio do faraó. Que coisa! Mas Deus avisou antes. Quer ver outra situação? A chegada do noivo, as 10 virgens. 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. As 5 loucas, mas também é aquele crente também que está sentado na janela. É aquele crente que estava brincando de ser crente. Um dia na igreja, um dia... Aos desigrejados hoje. Eu sou crente. Não. Eu não dou dízimo na igreja, mas eu pego o meu dízimo, o valor do dízimo, e eu mando para uma instituição de caridade. Não foi isso que Deus falou? Na Malaquias falou, trazei o dízimo à casa do tesouro. Aí tem gente, irmão Rogério, vai falar assim, mas no Novo Testamento não fala não? Quando Jesus olha para os saduceus, para os escribas, os fariseus, e fala assim, hipócritas, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, fala dos temperos, né, do endro, do cominho, e não dá exemplo nisso, não faça aquilo, mas não omita isto. Está falando, Jesus está mandando, e é interessante, irmãos, que a pessoa não aceita, não entende isso. Aí, a Bíblia fala que à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo. Ouviu-se um grito, eis o noivo está chegando, eis o noivo está vindo. E aí, irmãos, as crentes estavam dormindo, 5 crentes prudentes estavam dormindo, as noivas. Dormindo no bom sentido, mas tinha azeite na lamparina. As 5 virgens não prudentes, não tinha. Aí foi correndo pedir para as que tinha. Aí você falou, não posso dar, vai faltar para mim? E se faltar para mim, eu vou perecer. Aí de onde vende, aí compra. Mas também foi à meia-noite. Sabe o que isso nos alerta, irmãos? Está falando de juízo. Está falando do momento que em algum momento Deus vai te encontrar. Em algum momento Deus vai me encontrar. Vai chegar um momento, irmãos, que Deus vai nos encontrar. E se nós, irmãos, não estivermos na graça ali, irmãos, nós podemos perecer. Quem dorme na graça, irmãos, qual é o risco de acordar no dia do juízo? Tarde demais. Sabe por quê? Porque o tempo todo ficou, é o tempo da graça, está tudo certo, está tudo bem. Não, Deus é misericórdia, Deus é amor. E vai vivendo, e vai passando, e vai vivendo, e vai vivendo. Daqui a pouco, irmãos, falava com o rapaz essa semana, ele falou, rapaz, você quer derrubar o pastor? Não faz isso com o pastor não, cadê você? Eu pastor, eu não fui mais na igreja. E não vou falar para o senhor que dessa vez eu vou falar a verdade, não vou falar que é correria não, é relaxo mesmo. É fraqueza, meu. Eu subi do basement da sala onde eu estava embaixo, fui falar para ela. Falei com o irmãozinho aqui, estou conversando com o irmãozinho aqui, agora há pouco, ele falou, pastor, não é correria não, é relaxo mesmo.
É falta de empenho mesmo. É falta de dedicação mesmo. Usou esse termo. Agora, irmãos, o texto não termina com a queda, com a morte de Eutico na queda. Termina com a restauração. Eutico 9, e terminando, da queda à restauração, quando Deus ainda devolve a vida. Eutico caiu e morreu, mas havia um homem de Deus que orou. Houve um momento, houve a oportunidade dele voltar, e Deus devolveu a vida. Isso nos ensina, irmãos, que hoje ainda quem cai pode ser restaurado. Irmãos, isso nos ensina que quem se arrepende pode ser levantado. Isso nos ensina, irmãos, que quem volta para o centro encontra a vida de Deus. Amém? Convido você a ficar em pé. Glória a Deus. Eutico escolheu a janela, dormiu, caiu, morreu, mas reviveu. Hoje, irmãos, Deus nos chama para sair da janela e vir para o centro. E a Bíblia tem um versículo que fala assim: desperta tu que dormes. Quem tem ouvidos, as cartas que João ouviu na ilha de Patmos, a mensagem que João ouviu de Deus, terminava assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvido para ouvir? Ouça, é o momento. Eu não sei qual é a tua posição. Eu vou falar que não sei a tua posição, porque eu conheço você daqui. A tua intimidade eu não conheço. Eu não sei qual é a sua intimidade com Deus. Isso é só você. Ó, irmãos, e vou mais longe. Eu sei que minha esposa é uma mulher de oração, busca a Deus, e ela sabe também. Mas o coração, tem um ditado lá no Brasil que diz assim: coração é terra de ninguém. Não é não? O coração é terra de ninguém. Ninguém sabe o que vai aqui dentro. Os pensamentos aqui na cachola. Tico e teco quando está trabalhando. Vem para, o pastor falou isso, mas aqui dentro. E aqui, a pessoa aqui dentro, a irmã, o irmão aqui dentro. A tua intimidade, Deus conhece você na intimidade. Você está sentado na janela ou você está no centro do altar do Senhor? Eu quero que você curve a cabeça. Eu não vou fazer uma oração explosiva, Senhor, tem misericórdia. Não. Eu vou fazer uma oração de reflexão aqui, de alerta, para Deus ter misericórdia de nós. Porque hoje ainda é o tempo da graça. Ainda é o tempo, e nós estamos ainda no tempo da misericórdia com o Senhor. E se você estiver no centro da vontade, você não é crente quente, não é frio, é morno. Então você tem que ter cuidado. Mas se você for um crente quente, você não é morno e não é frio, mas você é quente. Você está no centro, você está dentro da palavra, você está no princípio da palavra. Deus vai te dar vitória. Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar. Você vai dar testemunho de vitória, ainda que aos olhos de muitos, de repente, você nem esteja podendo cantar vitória. Mas você sabe os seus passos, a sua caminhada. Deus tem bênção para você, amém? Põe a mão no peito. Soberano Deus, aqui estamos, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor. Pai querido, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, e eu quero nesta oração, Pai glorioso, pedir a Tua graça e misericórdia, Pai, para a Tua igreja. Pai, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a necessidade, eu não sei, Pai querido, aquilo que tem desviado o olhar, Pai querido, dos Teus filhos, a atenção, Pai, mas eu sei de uma coisa, Senhor, que Tu conheces o íntimo de cada coração. Se alguém de nós, ó Pai querido, está sentado na janela nesta manhã, eu quero, ó Pai querido, orar, Senhor, e repreender todo o mal, antes que ele durma, caia e morra, Pai. Antes, ó Pai querido, que percamos a bênção, percamos a vitória, antes que a Tua presença se afaste de nós, antes que a Tua graça, Pai querido, aleluia, Jeová, ó Pai Santo, saia diante de nós, ó Pai. Nós precisamos da Tua presença, Senhor, precisamos do Teu socorro. Ô Espírito Santo, fala na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, nos
os nossos sentimentos, fala conosco, Senhor. Não permita, Pai da glória, ficarmos olhando lá fora, mas que possamos olhar o princípio da Tua palavra, Pai, guardar e aplicar e viver, Pai querido, aleluia, a Tua palavra, Pai, na nossa vida, dando, Pai querido, testemunho de vitória. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.